só tenho que descobrir qual é o botão. Pronto. Bom, então Brasília tem uma história interessante e talvez ela comece aí com a nossa situação geográfica, né? Brasília está no Planalto Central, então na verdade os nossos resíduos, os nossos esgotos, eles contribuem de forma aí bem democrática para o resto do país, né? Brasília está a 1.200 metros de altura e na cabeceira aí de 3 bacias praticamente continentais. E por estar numa região alta, uma região de planalto, o que acontece? As nossas águas naturais, elas são de excelente qualidade, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar dos parques que tem, Chapada dos Veadeiros, etc. Então, assim, nós estamos realmente no berço das águas, é uma situação geográfica bem interessante, né? E, de certa forma, isso foi já constatado no início da cidade, né? Então, em 1961, já logo após a inauguração, a gente estava começando a operar a Edsul, uma estação de lodos ativados, já prevista aí para atender a população prevista naquela época. Se vocês olharem lá no fundo, uma mancha escura no centro é o prédio do Congresso, né? Então, poucos prédios haviam construídos, mas de qualquer forma já havia essa preocupação com o saneamento básico. Uma coisa assim bem interessante de se pensar, né? Mais uma vista aí da Edsul. Esse é um processo de lodos ativados bem convencional, ele foi praticamente um modelo inglês, e muito curioso é que ele já veio com aproveitamento do biogás, gerador para geração de energia elétrica. Então, assim, há 50 anos atrás já se fazia o que hoje nós estamos discutindo, né? Bom, então, apesar de ter toda essa história bonita aí do saneamento nascendo junto com a cidade, no final da década de 70 a gente teve um acidente ecológico, né? O Lago de Brasília, que circunda praticamente a cidade, apesar do tratamento dos esgotos, eutrofizou, né? Então ficou cheio de algas, essas algas já apodreceram, liberou um cheiro horrível e a gente tinha então, na beira das embaixadas, na beira do Centro Político Nacional, um desastre ecológico acontecendo. E nessa época, até o entendimento desse problema não era uma coisa assim bem dominada. Então isso aí se tornou para a CAESB um grande problema, porque nós éramos responsáveis por resolver, mas ao mesmo tempo um desafio, uma oportunidade muito grande, porque nos obrigou a correr atrás do prejuízo. E em função desse acidente ecológico, a gente acabou tendo que fazer um investimento muito grande numa área de saneamento, que até então não era assim talvez a mais importante dentro da empresa. Isso demandou pesquisa, concepção de projetos, o desenvolvimento dos projetos, a realização das obras, e acabou que se tornou um projeto muito bem sucedido, né? Em menos de 10 anos, a gente saiu do estudo do problema praticamente para a implantação de soluções, mais de 10 anos e pouco. E principalmente o que foi feito é o esgotamento da bacia, né? Completou-se redes elevatórias, e a ampliação das estações de tratamento de esgoto. Vocês podem ver aqui no cantinho, a estação antiga, aquela primeira que apareceu na foto, e aqui a nova estação de lodos ativados com remoção biológica de nutrientes, fósforo e nitrogênio, e uma fase final de polimento químico, principalmente para remover o residual de fósforo. Então, assim, do ponto de vista de um projeto desenvolvido por uma empresa pública, foi uma coisa muito impressionante, porque a gente saiu do problema ao resultado num período relativamente pequeno de tempo, né? Se a gente imaginar que no Brasil ainda se discute a despoluição do Tietê, da Baía da Guanabara, etc., Brasília conseguiu chegar até o fim do desafio, vamos dizer. E o resultado em termos de qualidade de água foi assim muito rápido, até surpreendente para todos nós, e mostrou que, vamos dizer, a solução que se deu foi uma solução correta. Então, já aí, em poucos anos, o lago reverteu parâmetros como fósforo,
clorofila, e hoje nós temos um lago que está perfeitamente integrado à cidade, né? Não só aí, do ponto de vista paisagístico, mas do ponto de vista de lazer, de esportes náuticos. Até pesca submarina se faz nesse lago. E o próximo passo que nós estamos agora começando a trilhar é eventualmente usar esse lago como manancial. Ele está dentro da cidade, a distância para o centro de consumo muito pequena, a altura de recalque muito pequena. Então, estamos seriamente pensando em captar água no Lago Paranoá para abastecer a cidade. Seria, aí, vamos dizer, fechar o ciclo, né? Porque, na verdade, a gente vai estar captando o esgoto tratado que foi lançado nas águas de novo. Bom, mas para chegar a isso, a gente tinha... Brasília não era só o lago representa talvez 30% em termos de bacias de esgotamento. E um outro resultado que a gente conseguiu desse programa de despoluição é que se criou uma mentalidade muito forte com relação à parte do esgotamento sanitário. Então, a partir do Lago Paranoá, a empresa praticamente decidiu não mais construir redes, como até então às vezes se acontecia, sem que houvesse tratamento de esgoto correspondente. E isso aí virou praticamente uma lei dentro da companhia. Então, hoje, Brasília é uma das poucas cidades que tem praticamente 100% das áreas urbanas atendidas com rede e tratamento. Quer dizer, chegamos aí muito perto da universalização. Então, esse exemplo que, vamos dizer, a gente tentou seguir do Lago Paranoá, ele teve muito êxito, porém ele foi muito caro, né? As estações, na época, elas custaram quase 100 milhões de dólares cada uma, e a Caes não teria a capacidade financeira de levar esse tipo de solução para o resto da cidade, que ainda aí teria praticamente 70% de serviço a ser feito. Então a gente passou a procurar tecnologias que fossem mais acessíveis, custo mais baixo, e não só custo de investimento mais baixo, mas também sustentáveis, né, que pudessem depois ser mantidas. Então, na verdade, a gente está procurando uma coisa que seria tecnologia apropriada. E o que a gente entendia como tecnologia apropriada, aquilo que a gente tinha que perseguir? É uma tecnologia que considerasse todas as fases na vida útil de uma estação de tratamento, incluindo implantação, operação, manutenção, e também que estivesse levando em conta os recursos e limitações do local onde ela for aplicada. Então, esse tipo de tecnologia que a gente começou a procurar para ter soluções que fossem mais viáveis. E aí, o que é importante? A gente começou a pensar que não só o custo de implantação era uma variável importante a ser considerada, mas todos esses aspectos que de alguma forma vão afetar na sustentabilidade da estação. Então isso envolve a área requerida pela planta, os volumes que são necessários, tipo de construção, tipo de operação, complexidade de manutenção, a dependência de energia, a dependência de produtos químicos, confiabilidade do processo, risco de incômodo dos vizinhos, produção de lodos, desempenho ambiental, desempenho energético. Quer dizer, na hora de escolher um processo de tratamento de esgoto, o ideal é que a gente fizesse uma avaliação de todos aqueles parâmetros que a gente pudesse identificar que de alguma forma afetariam a qualidade da solução ao longo de sua vida útil. E aí o que a gente viu? Que no mercado, na verdade, existem vários processos de tratamento, né? Deviam ter aí pelo menos uns 20 estabelecidos, cada um deles com suas próprias características que atendem mais ou menos aqueles requisitos que a gente colocou. Então, só tinha título de exemplificação das considerações que a gente fez. Vou pegar aí alguns processos. Eu
Eu sei que vários aí vão estar faltando, mas pelo menos para a gente ter uma ideia dos processos que nós, na CAESP, vamos dizer, procuramos avaliar mais por perto. Então, desde uma solução descentralizada com fossa séptica, passando por lagoas, sistema de disposição do solo, o surgimento do ASP como solução de tratamento, a lagoeirada, filtro percolador, lodos ativados, decantação assistida. Quer dizer, todos esses processos, de alguma forma, eles estão no mercado brasileiro, têm aplicações no Brasil. O Ricardo gostaria talvez de ver mais alguns aí, mas é um tipo de... Quer dizer, processos que estão na praça, né? E qual é o melhor, né? Como é que se decide? Qual é o mais econômico, mais eficiente, mais simples, mais sustentável, que produz menos lodo, que demanda menos energia, menos área, menos O2? Então, assim, a gente procurou estar olhando a decisão de processos muito voltado a uma análise mais ampla do problema, e sempre caímos um pouco numa matriz de avaliação, quer dizer, a gente procurar os diversos processos, fazer uma avaliação desses vários aspectos que afetam sua sustentabilidade, não só o aspecto econômico, que muitas vezes a gente leva em conta. E a conclusão mais ou menos geral que a gente chegou é, primeiro, buscar priorizar processos naturais. Por quê? Porque processo natural demanda pouca energia, não demanda produto químico, é muito estável, tem uma confiabilidade muito grande, é fácil de operar, praticamente não tem manutenção. Então, não é nem tanto o aspecto econômico, porque muitas vezes você construir uma lagoa do jeito que ela tem que ser feita, são áreas muito grandes, urbanização, via de acesso, iluminação, meio-fio, sai caro também, né? Mas do ponto de vista, vamos dizer, da sustentabilidade do tratamento, os processos naturais, eles acabaram sendo elencados aí como prioritários, com esse ponto de vista da sustentabilidade. E aí, na verdade, à medida que você não vai tendo disponibilidade de área, a gente indo na direção oposta, quer dizer, passando por processos semi-mecanizados, poderia citar aí talvez a introdução do ASB, uma lagoeirada, e chegando no final a processos completamente mecanizados, lodo ativado, coisas desse tipo, já por uma demanda de falta de disponibilidade de área. Né? Do ponto de vista da eficiência do tratamento, a gente sempre pensa um pouco que eficiência, na maioria dos casos, é uma questão de taxa de aplicação. Então você pode levar esses processos, à medida que você vai usando taxas de aplicação menores, a terem índices mais altos de eficiência. Então, não é sempre, a eficiência nem sempre é um parâmetro determinante. Então a CAESB ela foi muito nessa linha de processos naturais. E se a gente fizer uma avaliação desse critério, dessa preferência, e comparando esses vários parâmetros de avaliação nos diversos processos, para nós aquilo ali a gente entendeu como uma conclusão geral, quer dizer, vamos dar prioridade a sistemas mais naturais. Se a gente for analisar isso, qual o impacto disso nas diversas, vamos dizer, características de um processo, né? Então, se a gente olhar aqui embaixo, vamos dizer, deixando de utilizar processos naturais para utilizar processos mais mecanizados, o que isso acontece? Então, o que isso resulta, né? Em termos de demanda de área, processos naturais eles requerem muito mais área por habitante do que os processos mecanizados. Então, isso é um custo, né? A área nem sempre é fácil de ser obtida e nem sempre é barata. Então, você ganha talvez em sustentabilidade, mas você está perdendo em outros aspectos. Vamos imaginar em termos de tempos de detenção, um pouco relacionado também à questão da área. Também existe uma tendência de, à medida que você vai mecanizando, você ganha em termos de volume em relação aos processos naturais, mas isso aumenta a complexidade da estação.
demanda de energia, a mesma coisa. Processos naturais, eles geralmente têm uma demanda de energia muito pequena, e à medida que você vai mecanizando, ela vai subindo. Produto químico, mesma coisa. Aqui é só um ponto fora da curva em função de uma experiência nossa em Brasília, mas a tendência é essa também. À medida que você vai mecanizando ou sofisticando o tratamento, sua demanda por produto químico pode aumentar. Produção de lodo, mesma coisa. Então, o que a gente estava querendo concluir? É que numa escolha, você pode ter uma preferência, como nós temos aí para processos naturais, mas isso nem sempre sai de graça, né? É quase que um cobertor curto. Você ganha em um aspecto e perde em outro. Se a gente juntar todos aqueles aspectos que a gente acabou de ver, demanda diária, tempo de retenção, volumes, consumo de energia, consumo de produto químico, produção de lodo, o nosso gráfico para cada processozinho é isso aqui. E aqui a gente tem que tomar uma decisão. Ou seja, são muitas variáveis, cada uma com comportamento próprio, e a escolha implica nesse gráfico aqui, você adotar uma opção. E essa opção que você adote, isso é que eu queria frisar, ela vai trazer benefícios em alguns aspectos, mas traz também prejuízos em outros. Eu acho que o principal problema dos processos naturais é que eles acabam demandando muita área, né? Isso nem sempre é disponível. Então, fugindo dos processos naturais por uma questão de falta de área, a gente vai sempre tender a um nível maior de mecanização, e os problemas começam, quer dizer, não é que seja um problema, a complexidade aumenta, né? Você passa a depender de insumos externos, você passa a depender de manutenção, você passa a depender de mão de obra especializada. Então, assim, a decisão, ela nunca é muito fácil. Mas, de qualquer forma, a CAESB, ela optou por essa linha de tentar naturalizar o processo de tratamento sempre que possível. Então, isso foi uma filosofia que nós adotamos, né? E aí eu queria mostrar alguns exemplos do que foi feito aí nos últimos anos. Quando eu falo em últimos anos, estamos falando de 15, 20 anos. Então, primeira preferência, processos naturais. Então, sempre que havia área, a gente tentou fazer em Brasília projetos voltados para sistemas naturais de tratamento. Então, essa é uma visão da Ed Samambaia. Ela é uma lagoa praticamente tradicional. A única novidade que ela tem é que a gente colocou um reator WASB embutido dentro da primeira célula facultativa. Com isso, a gente melhora talvez a eficiência de remoção de sólidos nessa etapa inicial do trabalho, capta os gases, evita mau cheiro. E essa lagoa de Samambaia, ela é praticamente o menor custo operacional que existe na CAESB. Então, assim, prova realmente que os processos naturais, eles podem ser bastante sustentáveis. Fizemos também algumas lagoas de alta taxa, teve uma variação da lagoa tradicional, usando tempos de detenção menores, profundidades menores, e também sempre combinando com o reator anaeróbio a montante. Grau de mecanização aqui baixíssimo, praticamente só no tratamento preliminar. Foi muito interessante na época do apagão, que foi aquela confusão na companhia, né? Precisamos ver onde é que a gente está gastando energia, onde é que a gente tem que economizar. E nesse tipo de processo de tratamento não tinha nada o que fazer, simplesmente porque não tinha consumo, né? Foi interessante viver isso. Uma outra estação que a gente tem nessa linha de tratamento natural, São Sebastião, ela combina 4 reatores anaeróbios. Eu não estou entrando em detalhe aqui, mas a gente constrói eles em Brasília mais para uma lagoa do que para um reator. É um processo de construção bem simplificado, de custo bem mais barato, bem mais reduzido. E aqui então você combina o reator com o sistema de disposição no solo, que a cidade está relativamente perto. Essa combinação aqui, para
para cidades onde existe área disponível, eu acho que ela é muito subvalorizada no Brasil. Os resultados operacionais dessa planta, elas mostram que essa combinação de tratar o efluente do ASB com um sistema de disposição do solo é uma combinação muito boa, né? A água que a gente capta aqui, ela é praticamente cristalina. E nós construímos uma lagoa para um polimento final mais para a questão de coliformes. Mas também é uma estação que funciona praticamente sozinha. Mas, como vocês estão vendo aqui, ocupa uma área relativamente grande. Se a gente traduzir isso em termos de alguns indicadores, essas 3 plantas que a gente viu, Samambaia, Paranoá, São Sebastião, que seriam, vamos dizer, plantas com processos naturais, tem aí uma demanda na faixa de 3 metros quadrados por habitante e um custo de energia, que basicamente é o tratamento preliminar, na faixa de 60 centavos por habitante ano, que é muito baixo. Só uma curiosidade, na Lagoa de Samambaia, por problema de corpo receptor, a gente acabou sendo obrigado a remover o fósforo e implantamos um sistema de flotação. E para remover o fósforo, removemos as algas também. E o efluente é esse aqui, ó. É muito interessante você ver uma lagoa de estabilização quase que como um sistema de lodos ativados. Quer dizer, na hora que você tira a biomassa do lodo ativado, você tem água clarificada. Na lagoa é exatamente a mesma coisa. Na hora que você tira as algas, o que sobra é isso aí. Então é um processo que eu acho que, existindo área, tem muito potencial. Mas claro que consome energia e produtos químicos, né? É aquela história, nada sai de graça. Então, vamos dizer, na hora que a área começou a ficar não disponível, então a gente parte para um processo já semi-mecanizado. Acho que uns exemplos que a gente tem em Brasília seria, essa aqui é a Lagoa do Recanto das Emas, uma lagoa aerada também com reatores anaeróbios a montante, e depois uma sequência de lagoas aeradas, onde na primeira célula, que seria a mistura completa, a gente coloca só o tempo de detenção necessário para produzir lodo, biomassa aeróbica, em torno de 1 dia e meio, 2 dias. Então, com isso, o consumo de energia para a mistura ele diminui muito. Tradicionalmente eram 5 dias, né? E as células, vamos dizer, facultativas subsequentes, cada uma com 1 dia de detenção, você pode ver aqui que a aeração ela vai diminuindo. Então, você vai acompanhando a curva de demanda de oxigênio e vai tendo também um efeito de decantação. Essa estação ela operou assim por muitos anos, chegou a nitrificar bem, e depois a gente teve que fazer umas ampliações aí, mudou um pouco o processo, mas é uma combinação, o ASB Lagoa Aerada, muito estável, foi muito legal. Uma coisa interessante que eu queria ressaltar é o ASB como integrando um processo de lodos ativados, né? Chamando aqui parcialmente mecanizado, porque o ASB ele praticamente não tem nenhuma parte mecânica, né? Essa combinação em Brasília, a gente tem 3 estações. Então você tem um conjunto de reatores, isso aqui é Et-Melchior, é para praticamente 1 milhão de habitantes. Então combina aqui os reatores anaeróbios com uma fase aeróbia de lodos ativados. Nesse modelo foi feito também a Et-Gama, inclusive deve ser objeto de uma proposta agora de eficiência energética junto à ANEEL. Essa Et-Gama talvez tenha sido uma das primeiras estações, talvez no mundo, a combinar os reatores anaeróbios com um sistema biológico para remoção de nutrientes. E tem uma adição também de produto químico para a precipitação complementar do fósforo. Mas os resultados, isso é que eu queria assim, destacar com vocês. Essa planta, trabalhando dentro dos parâmetros de projeto, em termos de vazão, em termos de carga, ela remove 98% da DBO. A gente sai com DBO de 4, 5, tem mês que de 3, 98% de sólidos, 95% de fósforo e 93% de nitrogênio. Então, assim, eu acho que é um exemplo do potencial que existe
em aliar um reator anaeróbio com um sistema biológico. Há um custo bem mais acessível, já que você removeu aqui 60%, 70% da carga orgânica, se alivia demais o sistema biológico, consome consequentemente menos oxigênio e funciona, tanto que estamos aqui, né? Voltando àquele gráficozinho, essas estações que seriam, vamos dizer, semi-mecanizadas, ela já apresenta uma demanda diária muito menor e o custo de energia já subiu um pouco. Então você vê que é aquela história do cobertor curto, né? Você ganha de um lado e perde do outro. Isso aqui eu já falei, a questão da introdução do ASBO. E finalmente, quando, ou por uma exigência específica, ou por falta total de áreas, a gente cai no processo tradicional mecanizado. Aí eu poderia citar aí a ETSul e a ETNorte, que são plantas de lodos ativados naquele modelo sul-africano para remoção de nitrogênio e fósforo. Tem o polimento químico, que na verdade é uma segurança muito grande ao processo biológico. E a gente vê aqui no gráfico, vamos logo comparando os três. A gente saiu de um processo natural, onde o meu consumo de energia é baixíssimo, fomos para um processo semi-mecanizado, onde ele já é da ordem de 7 vezes maior, e no final, no processo totalmente mecanizado, um custo operacional. Isso são custos operacionais reais, tá? Então a gente vê nitidamente o que é um sistema de lodos ativados, o que é a introdução do reator anaeróbio, um projeto talvez mais moderno, e o que é o processo natural. Então um ganho muito grande de energia. Por outro lado, em termos de área também, você sai de uma área muito reduzida e então ganha-se de um lado, mas perde-se de outro. Então, querendo concluir um pouquinho aí sobre demanda do Cristo, na verdade, tratamento de esgotos, eu poderia dizer que não existem soluções muito fáceis, né? Cada solução ela tem que ser objeto de consideração, você tem que levar em conta todos esses aspectos que estão ligados à sustentabilidade. Quem projetou, construiu e agora está vendo as plantas sendo operadas, sabe que a fase de operação e manutenção é uma fase muito complicada na vida de uma estação, né? Então, quanto mais você puder estar olhando esse tipo de aspectos das diversas soluções, é importante. E principalmente ver a questão da experiência, né? Tanto do projetista como do construtor, porque do livro para a prática, o salto é muito grande, né? Então, acho que quando a gente pensar em soluções, você tem que realmente ver onde é que aquilo ali foi aplicado, quais os resultados que foram obtidos, em que circunstâncias que isso está acontecendo. Eu gosto muito de comentar a dificuldade que é você falar de uma planta de tratamento. Porque muitas vezes você tem um excelente projeto que está sendo mal operado. Ou você tem um péssimo projeto que está sendo bem operado. Ou você tem uma péssima solução com uma vazão de só 50% da carga prevista e uma ótima solução com 110%. Então, assim, a avaliação no processo, você tem que efetivamente estar olhando tudo que está acontecendo, né? A gente não pode simplesmente chegar e dizer, a estação não está funcionando, ou não, a estação funciona muito bem. Ou funciona muito bem, mas também só recebe 30% do previsto. Então, assim, é uma coisa que envolve muitas variáveis e você tem que estar olhando todas essas variáveis. E de uma maneira geral, o que seria a nossa conclusão? Simplicidade é bom, mas demanda área, né? Se você quer usar menos área, você vai ter mais complexidade. Se você quer mais eficiência, provavelmente você vai ter mais complexidade. E no final, mais custo, né? Então, tem que ser pesada as coisas. A avaliação ela tem que ser vista de uma forma bem integral, vamos dizer. Eu acho que é isso, Cristo. Não estourei seu prazo, não. Muito obrigado, Klaus. Nós temos agora um período para fazer perguntas para o Klaus e depois nós vamos seguir com a próxima apresentação.
Quem quiser pergunta, por favor, levanta a mão, aí o Leandro vai entregar o microfone para a pessoa. Enquanto vocês estão pensando, eu tenho uma pergunta para ti. Eu vi que vocês quase em todas as lagoas colocaram o WASB na frente. E muitas vezes quando você viaja pelo Brasil, você não vê que as lagoas têm um WASB na frente. E justamente uma questão que as lagoas